Howdy! Bem-vindo ao Inglês com Domi. Meu nome é Dominique Smith e eu sou a sua professora de inglês texana. Hoje eu vou te explicar que vai ser um pouquinho diferente. Por que, Domi, vai ser um pouquinho diferente? Porque hoje realmente vai ter uma aula. Não que os outros vídeos a gente não passe informação, mas hoje vai ser no estilo de aula, tá? Vai ser um pouquinho maior esse vídeo. Eu vou ter um slide apresentando aqui e a gente vai falando sobre coisas de níveis diferentes. Hoje a gente vai falar sobre o nível básico, tá? Básico do básico do básico. Ai, Domi, mas eu sou nível avançado. Posso assistir? Pode, porque apesar dessa aula ser um nível básico, isso também é conteúdo interessante para qualquer nível de inglês, tá? Principalmente se você é uma daquelas pessoas que quando você tenta ler, você tem dificuldade de ler a palavra, tem dificuldade com pronúncia, se embaralha todo, se embanana todo, essa aula é pra você e também o nível básico, tanto quanto o avançado. Combinado? Eu acho que essa tá sendo a minha escolha de primeiro vídeo desse formato, porque eu acho que é um assunto muito importante e a gente não aborda muito com tanta importância. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Beleza? Vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai estar falando sobre os sons do alfabeto. O que você está vendo aqui, todo mundo conhece já, que é o nosso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Beleza? Isso aqui a gente já sabe, mas a gente vai estar olhando pra quê nesse alfabeto? Eu gosto de falar pra gente entender que existem duas coisas no alfabeto. O nome da letra, que é o que a gente está acostumado a falar, que é o A, B, C, D. E a gente também tem o som da letra, que é o que a gente chama de fonema, de uma forma um pouquinho mais difícil aí, tá? Não vou estar falando sobre muito termo técnico, porque a gente não precisa, a gente precisa entender e pronunciar bem, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os fonemas. O fonema é o som que cada letrinha faz. Opa, Domi, então o que a gente sempre falou, A, B, C, D, E, não é o som que a letra faz quando a gente lê? Não, e é por isso que a gente começa a se embaralhar. Isso que a gente está vendo aqui tá vendo aqui o A aqui embaixo de preto que tá escrito A, o B, o que tá aqui embaixo de preto, B, C, D, por aí vai? É o nome da letra que você vai usar como, por exemplo, quando você for soletrar o seu nome. Can you spell your name, please? Oh, D-O-M-I-N-I-Q-U-E-S-M-I-T-H. Esse é o nome da letra, mas quando você fala a palavra, por exemplo, meu nome, que foi o que eu soletrei, Dominique Smith. Tá vendo que a gente teve um conjunto de som que a gente usou? Então, isso que a gente sempre aprende da musiquinha do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, é o nome da letra. Aquilo que a gente vai usar para soletrar, por exemplo, pra gente identificar aquela letra. Agora, o som, que é aquilo que eu vou fazer, aquele conjunto que fica bem bonito quando a gente fala, é o som da letra. E é isso que a gente vai ver hoje, são os fonemas, beleza? Para começar, a gente vai começar com as nossas vogais, que são as nossas vowels, tá? Sempre quando eu falar vowel, vai ser uma vogal, e sempre quando eu falar consonant, vai ser uma consoante, beleza? Então, as nossas vogais não mudam, tá? A, I, O, U. A, E, I, O, U. Mas, no inglês, todas as vogais têm dois sons diferentes, que a gente chama de vogal longa e vogal curta. Pra gente adiantar, sempre que a gente for falar de vogal, eu vou dar um som diferente pras duas, tá? Pras duas não, dois sons diferentes pra mesma vogal. Isso aí, agora sim. Então, A tem dois sons, E tem dois sons, I tem dois sons, O tem dois sons, U tem dois sons, tá? Todas as nossas vogais em inglês têm dois sons. Por quê? Porque assim e Deus quis. Beleza? O que a gente chama de vogal longa e vogal curta. O nome já explica. Uma vogal longa, ela é bem alongada. Ela vai ser sempre semelhante ao nome da letra. Então, por exemplo, a letra A vai ter um som A. Tá vendo que é igual? O nome da letra com o som da letra. Caracterizar uma vogal longa. E uma vogal curta vai ser, por exemplo, A. É um som mais curtinho, assim como já diz o nome, combinado? Que é uma vogal curta. Então vamos começar com a vogal A. Então, A é o nome, qual é o som? Por ser uma vogal, a gente tem dois sons diferentes. A gente tem o som de A, como em acorn,
acorn. E a gente tem o som A, como em apple. Por isso que muita gente erra e fala apple. Surpresa, meu caro colega, não é apple, pelo amor de Deus, tá? Se você falar apple, eu vou aparecer no teu sonho, você vai lembrar de mim. Porque é apple. É um som curto, tá? É um som bem curtinho. Então a gente tem abre bem a boca mesmo, pra parecer finge no dentista. É o som longo da vogal A. E a gente tem o som curto, que é o A, como apple e acorn. Percebeu? A gente vai ter essas duas diferenças de som para todas as vogais, porque todas as vogais têm som curto e som longo. Agora a gente já vai para consonant, consoante, B, tá? Então como a gente faz o som? Qual é o som do B? Em inglês o nome dela é B e o som é B. É um som que a gente chama de bilabial, o nome já explica. A gente encosta os dois lábios, ó. B. Não, mas eu preciso encostar, precisa, né? Porque se eu não precisasse, não teria esse nome. Mas você vai precisar encostar os dois lábios, senão você não vai conseguir fazer o som, tá? Então, ó. B. Como em ball. Como em baby. B. Bem tranquilo, tá? Agora a gente tem o som do K. Mentira, agora a gente tem o som do C. Eu olhei pro K e falei K. Agora a gente tem o som do C, que é bem parecido com o do K também. A gente vem com esse som da garganta. Sabe quando você tá coçando a garganta? Se você tem rinite, sinusite, alergia, qualquer coisa, você vai saber que som é esse. Então esse vai vir um som da garganta, tá? Então, ó. Como cat. Car. Beleza? Bem da garganta mesmo. Bem simples. Agora a gente tem o som da letra D, que em inglês é D, e o som é D. Como a gente vai fazer esse som? Língua. A gente vai usar o movimento da língua. Então, língua vai para o céu da boca. D. Precisa prestar bastante atenção nesse som, porque é um som parecido até com o do português, e aí talvez a gente faça bem parecido com o do português, acaba se confundindo. Então, ó, D. Língua pra cima. E faz como se fosse uma pressão para eliminar esse ar. D. Isso aí. Como em Dominique. Beleza? Bora pro próximo, que é uma vogal. É uma vogal também. E essa é o E. Que não se confunda. Muita gente fala assim: ai, Dominique, eu não consigo, eu me confundo. O E com o I. Pensa o seguinte, vamos pegar o I. A gente vai puxar o I lá da frente pra gente não confundir mais o som do E com o som do I, tá? O som do E em inglês é I e o som do I em inglês é I. Sempre quando você fala eu, I, é o mesmo som. Então, sempre quando você olhar pro I, você vai pensar em como a gente fala eu em inglês. Então, I é I. E o E vai ser o I. Como I, meu Deus, deu um problema aí, deu um BOzinho aí, né? I. Beleza? Então, sempre quando você olhar pro I em inglês, que é o I, você vai lembrar do eu. I love horses. Beleza? E o E você vai lembrar do tipo, ih, deu problema, hein? Combinado? Então vamos olhar os dois sons dessa vogal, que é o E. A gente vai ter o I, e a gente vai ter o E. O I, se você já pegou, é uma vogal, é o som da vogal longa. E o E, se você já pegou, é o som da vogal curta, tá? Então, ó, I, tá vendo que o som dele longo se assemelha ao nome dele no alfabeto? Então, ó, I, como eagle, combinado? E a gente tem o som de E, que é uma vogal curta, que um exemplo é o egg. Eu tô dando vários exemplos bem comuns e você vai falar assim, nossa, mas eu sempre falei isso e eu nunca reparei. Agora que você sabe, você vai começar a reparar mais que tem dois sons de vogal.
Beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre o F. O F, pra gente falar sobre o F, a gente precisa buscar um coleguinha lá embaixo, quase perto do final do alfabeto, que é o V, tá? E pra gente falar desses dois, por que a gente fala ele em par? A gente conversa sobre eles em par. Por quê? Porque os dois sons têm a mesma posição da boca, mas o que vai mudar vai ser aqui, ó, na garganta, tá? A gente vai falar sobre o conceito de vozeado e não vozeado. A gente também usa esse conceito no TH. Beleza? O conceito do vozeado é que a garganta vai fazer uma vibração, tá? E o conceito do sem voz, ou avozeado, como você preferir chamar, a gente não vai ter auxílio da nossa corda vocal, então a gente não tem vibração na garganta, tá? Entendendo esses dois conceitos, vamos voltar para o som do F e o som do V. F em inglês e V em inglês. Posição da boca é a mesma. Pega o dente aqui da frente, não sou dentista, tá? Eu falo dente do coelho, atacante, zagueiro, o que você quiser. E você vai encostar, não é para morder, é encostar esses dois dentes no lábio inferior, combinado? Então você vai fazer assim, ó. Dominique não entende nada, é isso aqui mesmo, ó. Só isso, só isso. Essa é a posição da boca. E o que vai mudar vai ser a vibração da garganta. Então, a gente sabendo isso, o F é um som sem voz. Então, a gente vai emitir o som sem vibração. A gente vai fazer assim, ó. Posição da boca, emissão de som, sem vibração, somente o sopro. Como fox. Fox. Agora a gente tem V. O V é a mesma posição da boca, tá? Mas agora é um som vozeado. A gente vai emitir essa vibração. É um som forte, tá? É telefone vibrando, carburador queimado, carburador quebrado, abelha, o que tu quiser. Só tem que vibrar. Mesma posição da boca do F. E a gente vai fazer, ó. Tá vendo, ó? Com a palavra vacuum. Vacuum. Combinado? Então, esse é o som do F. A gente pega o som do V pra gente comparar, pra gente entender que o F é um som sem voz. E a gente vai comparar o som do V, que é um som com voz. Lembrando que os dois, mesma posição da boca. Combinado? Agora a gente vai falar sobre o G, que é o G. Ele é super tranquilo, é um som que vem da garganta, ó. G. G, G, G. Só isso. G. Então o nome é G e o som é G. Aleatório, tá? Por isso que quando você vai ler, você fala assim, meu Deus, eu sei que o nome é G, mas eu não sei que som que faz. Por quê? Você não estudou fonema. Porque se você tivesse estudado fonema, você saberia que o G faz G. G. Como gum. Gum. Beleza? H. H ele é um pouquinho polêmico, né? Um pouquinho polêmico. E pra falar sobre H, eu preciso puxar um outro colega, que nem eu fiz com F e o V, mas agora eu vou puxar o som do R. Então a gente vai comparar o som do H e o som do R. Beleza. A gente sabe que o som do H, que o nome é H em inglês, né? H, essa consoante, em português é mudo, né? Como hora, certo? Mas, em inglês, esse bonitão aqui, ele não é mudo, exceto exceções, tá? Mas ele não é mudo. O som dele, vindo do alfabeto, o original, digamos assim, é um som bem forte até. É aquele que a gente conhece como R de garganta. Que é isso, Domi? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, o H em inglês, ele vai ter essa potência, ele vai ter esse som, ele não é mudo. Exceto exceções. Mas ele não é mudo, combinado? Então, como é? Home, house, honey. Tá vendo que se você pegasse essas palavras, home, house, honey, e se eu falasse assim pra você, escreve essa palavra em português como você escuta, você facilmente poderia começar essa palavra honey com um R. Pegou o sentido? Tipo, honey, você poderia escrever R-A-N-I com acento. Honey. Por quê? O H em inglês tem esse som de R, R inicial, R de garganta, que vem bem daqui. Combinado?
Mas, contudo, todavia, porém, se o H tem som de R em português, o R em inglês tem som de quê? Né? Aí fica aquele momento da Nazaré que você fala assim, meu Deus, a Domi tá doida. Não tô. Porque o R em inglês também tem som de R em português. Tá? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é muito grande, tem muita cultura, muito sotaque. E o R em inglês vai ter o som do R retrógrado ou R retroflexo em português. Eu falei que eu não ia usar muito termo, mas esse aqui não tem como fugir, tá? Que R é esse? Aquele R do interior, do porta, porteira, portão, amor. Ele é chamado de retroflexo ou retrógrado porque a ponta da sua língua, ela, ó, aponta para trás, tá? Então, R em inglês é Quando eu era professora, lá nos Estados Unidos, quando eu era professora de criança, eu falava que era o som do pirata, que é o ou R, tá? Então, o H em inglês tem som de como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Um exemplo em inglês é o hat. Hat. E o R em inglês tem som de R retrógrado ou retroflexo em português, que é o R do porta, porteira, portão, que em inglês fica como road. Rome. Romeo. Beleza? Então esse som de bem puxadinho mesmo pro interior. Agora a gente vai para uma outra vogal, que é o I, que é o I. A gente também tem som curto e som longo, som de vogal curto e vogal longa, porque é uma vogal. Então, ó, o som da vogal curta é igloo. Igloo vai ser um som bem curtinho, tá? E o som da vogal longa dele vai se assemelhar ao nome, então vai ser I. É literalmente você pegar aqui, ó, ler essa partezinha que tá embaixo de preto. I. Esse é o som dele longo. Então, ó, eyes. Combinado? I. I é o longo, E é o curto. Sempre nessa mesma pegada. O curto, som curto, vai ser um som curtinho. O som longo, ele vai sempre se assemelhar ao nome dele no alfabeto e vai ser um som mais alongado. Combinado? J. Que o inglês é J. Esse é o nome. Agora, qual é o som? J. Achou que fosse fazer bico do francês só em francês, né? Não, aqui também você vai fazer bico do francês. Para esse som sair, você precisa, ó, fazer o bico do francês. E você vai pegar, ó, J. Dom, eu confundo muito o som do J com o som. Dom, eu confundo muito o som do J com o som do G. Qual a pegada? Lembra que o G vem o som da garganta e ó, G. Sem bico do francês, galera. O J, você vai fazer o bico do francês, então ó, J. Viu um J no negócio? Você vai já, ó, J. O exemplo pro som de J, juice. O K, som igual ao som do C, então ó, coça a tua garganta, beleza? Se você tem alergia, já sabe que som é esse. Se não, som bem focado aqui, beleza? Agora um exemplo pro som do K, que vem da garganta, kangaroo. Agora a gente vai falar sobre o som do L, combinado? O L é o som que a gente chama de som alveolar. Por quê? Sabia que dente tem alvéolo? É isso aí, né? Eu falo que eu não sou dentista, mas tô falando bastante de dente. Mas o que a gente vai fazer para esse som? A nossa língua, ela vai encostar aqui assim, perto da raiz, obviamente do lado de dentro, não é assim, tá? É pra dentro. Vai encostar bem do lado de dentro, pra cima e perto do dente. Então, o nome da letra é L e o som é bem sugestivo, é Combinado? Para fazer esse som, a sua língua tem que ir para cima. Por isso que a gente chama de som alveolar. Exemplo para o som da letra L. Lamp. Tá vendo quando eu falo, a minha língua vai para cima mesmo? O inglês é um idioma muito baseado no som. É um idioma muito sonoro. Então a gente realmente precisa fazer essas expressões. Às vezes a gente vê até paparazzi tirando foto de gente
dos americanos falando inglês, às vezes parece muito expressivo, parece que a pessoa tá mega irritada. Às vezes não, às vezes a pessoa tá falando lamp e sai com uma careta, porque ela realmente precisa ser expressiva. Combinado? Então, L, som alveolar, língua pra cima e como em lamp. Lamp. M, agora a gente vai comparar o som do M com o som do N. Por quê? Porque a gente vai ter um som da garganta similar, mas a boca vai ser diferente. Isto aqui é crucial para você que é avançado, para você que é básico, para você que tá começando agora, para você que tá morando nos Estados Unidos. Porque sempre quando eu falo com os meus alunos, vou compartilhar minha tela. Ou então eu peço para ele falar, compartilha minha tela, ou então peço para ele compartilhar a tela, ele fala scream. Scream é grito. E screen é a tela. Então, esse som, ele é muito diferente, mas ao mesmo tempo é uma diferença muito sutil. Porque o som, o americano vai captar na hora a diferença se você tá falando scream or screen. Se eu falar rápido, vai ser bem difícil de entender, ó. Scream, screen, scream, screen. Mas é a boca que vai fazer toda a diferença nesse som e nessa diferença das palavras. Vamos começar com o M, porque vamos seguir a ordem. É um som também que a gente vai chamar de bilabial. Lembra que a gente falou sobre isso no B? Então a gente vai encostar os dois lábios, tá? E o som é... Sabe quando você já tá irritado? Você não aguenta mais falar com ninguém, a pessoa, o seu chefe bate no teu ombro e você fala É esse som, tá? Então, ó, parece engraçado. Mas agora você vai fazer ele com a boca fechada, bilabial, os dois lábios encostando. Então vai ficar Então esse é o som do M. O som do M você precisa encostar os dois lábios, tá? Se você abrir um pouco que seja, você vai trazer o som do N. Por quê? Já pegando o gancho. Porque o som do N, ele é com a boca aberta. Língua pra cima. Lembra que a gente falou sobre o som alveolar? Mesma coisa. Língua lá pra cima mesmo. Combinado? Então, esse é o som do N e esse é o som do M. Exemplo pro som do M. Mom. Mom. Exemplo pro som do N. Neighbor. Neighbor. Ou scream e screen. Combinado? Muito importante. Lembra disso, pelo amor de Deus. Eu te peço, eu vou ir na tua casa, bater na tua porta. M, N, Combinado? Agora o som do O, que é uma vogal, que a gente vai ter vogal curta e vogal longa. O é a nossa vogal longa, muito bem. E aí a gente vai ter o som de O, que é a nossa vogal curta. Muito bem. Vamos para os exemplos. Oval. Oval. Esse exemplo é um exemplo de vogal longa. E agora a gente tem otter. Otter. Esse exemplo é exemplo de vogal curta. Show de bola? Bem tranquilo. A partir do momento que você pega, você já engata e já entende tudo. Se você ainda não conseguiu captar, volta um pouquinho. A gente só tem mais uma vogal, então volta um pouquinho nas vogais e vê bem. Diferença básica. O, vogal longa. O. E vogal curta, tá? O nome já explica o que eles são. Agora a gente tem o som de P. Eu amo P. Porque, ó, é um estourinho. Por isso que a gente chama ele de som explosivo. A gente tem um grupinho de sons explosivos também, tá? Que a gente vai tirar todo o nosso ar que tá na boca e soltar. Então, qual é o nome do P em inglês? P. E o som é P. Tá vendo que não tem como você soletrar P e não tem como você ler P. Então, essa é a diferença. Exemplo. Pay. Ou
pumpkin. Tá vendo que mesmo com 2 sons de P, eu faço pumpkin, pumpkin. A gente vai estar sempre fazendo essa explosãozinha, os 2 lábios começam juntos e ó, você solta esse ar. Então esse é o som do P. Combinado? Agora vamos para o som do Q. É muito tranquilo, é quá, quá. Então o nome da letra é Q, Q, e o som da letra é quá, quá, quá. Eu gosto de falar pra vocês que é tipo um som de QA, tipo enquanto, né? Ah, quanto é isso aqui? É o mesmo som, quá, quá. A gente faz, ó, um biquinhozinho bem básico. Quá, quá, quá. Como em quail. Quail. Quail, pra quem não sabe, é codorna. Quail. Quá, quá. Combinado? Super simples. Biquinho do francês. Imagina como a gente fala quando... Quanto é isso? Quando você vai? Qual a sua dúvida? Ok? Esse é o som do quê? Som do R, que a gente já falou sobre o som do R, mas eu vou revisar. Então, o nome da letra é R, e o som da letra é como em rat or road. É o R que a gente chama de som retrógrado ou retroflexo. A nossa ponta da língua, ela vai apontar... A nossa ponta da língua, ela vai apontar para trás. Gente, isso é normal. Sempre me bom falar português e inglês. Vocês vão ver. Ótimo. Fiz 3 anos de fono pra continuar me embolando. Muito obrigada. Agora vamos para o som do S, tá? O S é o som bem parecido ao S da cobrinha. Então, ó. Que a gente já conhece aí, como no português. Então, o nome é S e o som é S. Exemplo, sun. Sun. Esse é bem simples. Vamos para o som do T. O T, ele fica um pouquinho mais complicado, porque ele tem alguns sons diferentes, que a gente chama de true T, flap T, held T e vanishing T. Vamos falar sobre todos eles, nome? Não vão. Segura que tem outros vídeos falando sobre ele, tá? Hoje a gente vai falar somente do T verdadeiro, que é o true T, que é tudo que é verdadeiro, tudo que é original vem do alfabeto. Eu gosto de brincar com vocês que o alfabeto é a certidão de nascimento das letras. Então, T verdadeiro, som do alfabeto. É aquele som que a gente já espera quando alguém fala T, tá? Que é o som de T, T, T. Então, o nome da letra em inglês é T, T, e o som é som verdadeiro, tá? Som de T verdadeiro. True T. T, T, T. Exemplo. Technology. Technology. Show? Como a gente vai fazer? A gente tem 3 passos para fazer o som do T. Que é pulmão encheu de ar, língua para cima. E o terceiro, esse já é o segundo, língua pra cima. E o terceiro é quando a gente quase empurra o ar pra fora com a nossa língua. Pra gente conseguir entender um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer o som de t, t, t. Se você pegar um pedaço de papel e você pôr na sua frente... Vou pegar um pedaço de cabelo, porque aqui quem sabe faz ao vivo. Pegar um pedaço de cabelo, espero que dê pra ver. Meu cabelo tá bem paradinho aqui, né? Agora, ó. Tá vendo como ele mexe? O T, ele tem essa explosão. Também é um som explosivo. Então, você precisa desse ar saindo. Então, por isso os 3 passos. Pensa até que você é um avatar, né? Fazendo aqueles negocinhos de... não sei como é que fala. Enfim, pensa que você tem superpoder. Você precisa soltar esse ar. Combinado? Esse é o som do T. O som de true T, aquele que vem do alfabeto. Som de U. A gente vai ter o som da vogal. Ou seja, estamos careca de saber vogal curta, vogal longa. Vogal curta. An. Como... Falei errado. Vogal curta. A. Como umbrella. Umbrella. Vogal longa. You. Como ukulele, que é o ukulele. Ukulele, ó. U, vogal longa.
A, vogal curta. Combinado? Som do V, a gente também já falou, mas eu vou dar aquela recapitulada como eu dei no som do R. Som do V é um som que a gente chama de som vozeado, ou seja, você realmente precisa emitir essa vibração na garganta, porque se você não emitir, vai ficar parecido com o som de quem? F. Lembra disso, que eles são parecidos? Um é vozeado, um não é? Então vamos lá. Som do V, você precisa emitir essa vibração na garganta porque ele é um som vozeado. Posição da boca. Dente do coelho encostado, não é para morder. Encostado no lábio inferior. Então você vai encostar e você vai vibrar. Exemplo do som do V. Viper. Viper. Combinado? Agora a gente vai pro som do W, que é o W. Olha o nome dessa letra W. Como que você lê com... Precisa de um som, né? Não tem como a gente ler com W. W é quando você vai soletrar, se seu nome é Wagner, você vai falar W. Beleza? Agora o som do W é um som tranquilo. Mas o que acontece é que a gente no Brasil, a gente achou que o som do W tem som do V. Eu não sei de onde surgiu isso. Mas em inglês, por favor, não fale o W com o som do V, porque não tem, tá? O som do W é W. 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 Então o nome é W, W, e o som é W. W. Nada a ver com V, tá? V aqui a gente pensa no Brasil. Nos Estados Unidos é W. Então, qual é o som que você vai fazer quando você se deparar com um W na folha e você vai fazer, então, W, como what, when, why, W. Para fazer isso aqui mesmo. W. Fica com preguiça, não. O inglês é um som que a gente precisa se expressar. É um idioma que a gente precisa se expressar. X. X é uma pegadinha, né? Tava muito fácil, tava muito simples até agora, né? O S, o U, o V, o W. Agora chegou o X. Porque a gente tá acostumado com o X de Xuxa. Olé, 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 olá. Inclusive aprendi português com Xuxa. Muito obrigado, Xuxa. A gente tá acostumado com o X de x. Mas, na verdade, o som, o conjunto de letrinhas que fazem esse som em inglês é o SH. Como juntos e shallow, shallow, tá? Então esse é o som do SH em inglês. Então, qual é o som do X, né? Se o som do X que a gente está acostumado é o som de SH em inglês, o X fica para fora. Não, ele não vai ficar. A gente vai ter um som de KS. Sim, KS, como a gente tem uma pausa e depois a gente faz como se fosse o som de S. Então, exemplo em palavra. Um exemplo. Box. Box. Tá vendo que você não fala Bosch? Você nunca falou. Talvez você nunca tenha falado, você já tenha falado assim, nunca tenha reparado, e você falou assim, nossa, agora eu tô reparando. Por quê? Você precisa ter consciência situacional daquilo que você tá falando. Então, ó, box, box, Então, esse é o som do X. O som que a gente tá acostumado de como Xuxa, em inglês é SH. Beleza? Guarda isso no seu coração, que isso é muito importante na hora da leitura e na hora da pronúncia. Combinado? Y. O Y, por alguns estudiosos, por alguma literatura, ele é considerado como uma semivogal ou uma vogal. Por que disso? Que ele tem variação de sons, tá? O Y, ele muda o som quando ele vem na frente e o Y, ele muda o som quando ele vem atrás, tá? Uma semivogal, né? Porque não bastava ter A, I, O, U, precisa do Y, tá? Então, a gente vai considerar os dois sons dele nesse vídeo aqui, tá? O primeiro som dele é quando ele vem na frente, que é ya, ya, ya. Como yesterday, como yellow, como you, ya, ou year. Aquela diferença básica de ear e year. Year, de ano. Então, esse é o som que vem na frente, tá? Ya, ya,
Ya. E quando o Y vem ao final da palavra, ele fica com um som de tipo I de índio e com acento, tá? Então, como fica? Money, funny, beleza? Sunny, I. Então, o nome da letra em inglês é Y. E o som da letra é ya ou I. Por isso causa aquela confusão, que a gente não sabe o que a gente faz. E agora, indo para a nossa última letrinha do alfabeto, a gente vai falar sobre a letra Z. Z de zebra, que também é bem tranquilo de entender, é o som da abelha. Z, z, z. Como em zebra. Então, o nome da letra é Z, Z, e o som é Z, Z. Terminamos o alfabeto. Poderíamos falar um pouquinho mais sobre as vogais, mas vamos deixar isso para uma próxima aula, para você ficar aqui comigo para assistir os próximos. Não é mesmo? Não é isso? Ah, arrasou, né? Tu gostou, né? Tu gostou, então show de bola. Gente, é isso que a gente vai falar sobre os fonemas. Uma coisa bem tranquila, bem básica, sem muita vocabulário específico, sem muita coisa assim. Só pra gente conseguir entender e ter mais claridade na hora que a gente for falar, na hora que a gente for ler, na hora que a gente for até, entender o que a outra pessoa está falando. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo algum outro assunto que você acha interessante pra fazer um aulão desse tipo. And I will see you later, alligator. Esqueci do alligator. And I will see you later, alligator.